estive mais de 15 dias sem publicar. É verdade. Não porque não tivesse nada para dizer, mas porque precisava de perceber o que realmente eu queria dizer. Estamos a viver numa época em que somos incentivadas a aparecer depressa, a ter opinião sobre tudo, a comunicar constantemente. Mas desta vez eu senti que precisava de ficar em silêncio o tempo suficiente para ouvir o que realmente está a mudar dentro de mim. E foi precisamente nesse período que viajei para Kolkata. É bonito. Nossa. E com esta câmera então não dá. Yeah, Sadie. Kolkata. Fui à procura de experiência, de inspiração e talvez de algumas respostas. Bom, para quem não conhece Kolkata, é uma cidade indiana com muito movimento, muita agitação, muito caótica, mas com uma verdadeira conexão, com uma conexão fortíssima com a energia feminina. Profundamente ligada ao culto da deusa Kali, que, como tu já deves saber, é uma figura que representa a destruição da ilusão e de tudo aquilo que não é verdadeiro. E talvez tenha sido isso exatamente que aconteceu comigo. Porque a verdade é que eu não voltei com respostas, mas voltei com uma pergunta. E essa pergunta acompanhou-me durante toda a viagem, intensificando-se em cada olhar cúmplice que tive com algumas mulheres e que continuou comigo no regresso dessa viagem. Quem é exatamente a mulher que a mentoria Bússola foi criada para servir? Durante algum tempo eu pensei que a pergunta mais importante que eu tinha que fazer para mim mesma era: o que devo ensinar? Isto porque eu estudo imenso, eu investigo imenso, é algo que eu adoro fazer e por isso tenho muita coisa para partilhar. Mas entretanto eu percebi que estava a fazer para mim mesma a resposta errada. Então cheguei à conclusão que a verdadeira pergunta era outra. Quem sou eu para esta mulher? E quem é ela para mim? Ou melhor, simplificando, quem é a mulher que eu fui chamada para servir? E isso muda tudo.
Porque quando a pergunta muda, muda também a forma como nós olhamos para o nosso trabalho. E percebi que essa pergunta não era apenas sobre a mentoria bússola. Ela também era sobre mim. Porque, de certa forma, eu própria estava a reaprender a ouvir a minha própria direção. Estava a regressar àquilo que sempre esteve presente no meu caminho, mas que ainda não tinha conseguido nomear isso com clareza. Foi então que comecei a olhar lá para trás, para anos atrás, para as muitas mulheres que passaram nas minhas aulas, nos cursos, retiros, encontros e pelas conversas de chai, aquele chá típico indiano, que fomos tendo ao longo do caminho. Porque durante anos eu fui professora e diretora de uma escola de yoga e durante muito tempo isso fez sentido. Foi uma fase bonita do meu caminho. Mas com o tempo eu comecei a perceber que aquilo que acontecia nas aulas, nos eventos, nos encontros e nas conversas individuais, principalmente aí, isso ia para além do yoga. Então o yoga era uma das ferramentas, mas não era o centro. O centro era outra coisa. Era a capacidade de uma mulher voltar a escutar-se. Porque a maioria delas estava desorientada da vida. Então voltar a confiar em si, voltar a reconhecer a sua própria direção, era esse o cerne da questão. E foi nesse momento que eu compreendi, senti que o meu trabalho já não era ensinar apenas yoga. O meu trabalho passou então a ser ajudar mulheres a reconstruírem uma estrutura interna a partir da qual conseguem orientar a própria vida. E eu chamo a isso de liderança interna. E quanto mais eu observava as mulheres que chegavam até mim, mais percebia, e algo muito importante, elas não precisavam de mais informação. Porque nós vivemos rodeadas até de excesso de informação. Livros, cursos, podcasts, métodos, conselhos, o tempo todo. Então essas mulheres que chegam até mim, elas já leram muito, já aprenderam muito, já fizeram muito. O que lhes falta não é o conhecimento, é a lucidez. Porque há uma diferença enorme entre saber uma coisa e conseguir viver essa coisa. E foi aí que comecei verdadeiramente a perceber quem é a mulher da mentoria bússola. Então cheguei à conclusão que não é uma mulher sem recursos, não é uma mulher perdida no sentido convencional da palavra, mas é precisamente o contrário. É uma mulher competente, responsável, inteligente, sensível, capaz. Que tem uma vida que, vista de fora, parece organizada, mas que algures, pelo seu caminho, pelas várias fases, ciclos da sua vida, ela deixou de confiar profundamente em si.
Essa mulher sabe cuidar dos outros e cuida de todos, mas já não sabe ouvir-se. Sabe cumprir com as suas tarefas, deveres, obrigações, mas já não sabe escolher. Ela sabe funcionar porque ela é eficiente, mas não sabe orientar-se. E se me pedisses para imaginar esse tipo de mulher que chega à mentoria bússola, eu a definiria em frases como se elas se repetissem, embora não pudessem ser ditas exatamente desta forma, mas seriam: já não confio em mim, perdi-me, estou cansada de viver no automático, cuido de todos menos de mim. Sei que preciso mudar, mas não sei por onde começar. Porque a verdade é que, como eu já disse, não lhes falta capacidade, mas falta-lhes referência interna. Não lhes falta inteligência, mas falta-lhes conexão. Não lhes falta conhecimento, falta-lhes estrutura. E foi precisamente por isso que a mentoria bússola nasceu. Para mulheres que querem fortalecer a sua estrutura interna e voltar a confiar na sua própria direção. E quando eu estou aqui a falar em estrutura interna, eu refiro-me à capacidade de permanecer centrada, mesmo quando a vida à tua volta muda. Estrutura interna é a tua âncora e ela serve para manteres a tua direção. Ou melhor, eu diria que é aquilo que permite continuar a ouvir a tua própria voz quando todos à tua volta têm uma opinião sobre o que deverias fazer. E deixa-me que te diga, tu não precisas de ninguém que te diga o que fazer. Precisas de voltar a escutar a tua própria voz. Por isso, quando eu olho lá para trás, percebo que fui à Kolkata à procura de respostas, mas voltei com uma pergunta diferente. E talvez tenha encontrado também uma resposta. A direção que procuramos raramente está fora, está dentro. À espera que aprendamos a escutá-la novamente. Porque a mentoria bússola não é sobre chegar a um destino, é sobre aprender a orientar-se no caminho. Quando é que foi a última vez que sentiste que estavas verdadeiramente a seguir a tua própria direção? Beijo no teu coração.